No seu primeiro trabalho, que foi intitulado As Éguas, a captura das éguas, não é? Devoradoras de homens, Hércules tinha começado um trabalho no plano mental. Ele começou então a conscientemente trabalhar o plano mental. E desde o seu primeiro trabalho, passou-se um longo período até que Hércules chega neste nono trabalho e atravessa então o nono portão para ir ao encontro daquilo que é chamado no mito antigo os pássaros devastadores. Então ele lidou com as éguas no passado, com as éguas devoradoras de homens, e aqui ele está diante dos pássaros devastadores. E trata-se de uma progressão, porque aqui também Hércules está às voltas com a mente, está às voltas com o plano mental. Só que lá no primeiro trabalho, quando ele estava lidando com as éguas, ele fracassou porque ele lidou com a mente, ele lidou com esse processo da regeneração da mente usando as forças da personalidade e não trabalhou do ponto de vista da alma. Porém, aqui no nono trabalho, nós vamos ver que ele se defronta com o mesmo problema, que é no plano da mente, que é o trabalho com a própria mente. Porém, aqui ele demonstra um controle perfeito do mecanismo desta mente. E ele, através de um controle perfeito, consegue dominar estes pássaros devastadores. Vamos ver então como é que isto acontece. Um outro fétido pântano, que é sempre a mente, não é? A mente humana, estava à frente de Hércules. E desta vez, este pântano estava repleto de pássaros que provocavam uma grande devastação. E a voz do instrutor diz a Hércules, quando ele está diante daquilo: a chama que brilha além da sua mente vai revelar a você a direção segura. Hércules ouviu então um coro ameaçador e muito dissonante, que era a presença daqueles pássaros. Eram pássaros imensos, furiosos, terríveis mesmo. Cada pássaro tinha um bico de ferro que parecia uma espada e que valia também por uma espada, agia como espada. E as penas desses pássaros se assemelhavam a lâminas de aço e as suas garras, as garras desses pássaros e os bicos tinham pontas agudas e isto era realmente uma força destruidora. Esses pássaros eram milhares e de repente três deles descem, porque perceberam a presença de Hércules, se aproximam e atacam Hércules. Então Hércules se apoia firme no chão e usa aquele instrumento que ele fabricou e que ele trazia consigo, a massa. E com esta massa ele atinge um dos pássaros e duas de suas penas caem pesadamente por terra e aquelas penas então tremem num movimento raivoso. Aquilo tem tanta raiva que elas vão se enterrando no solo enquanto se debatem. E quando Hércules atinge este pássaro, os outros se afastam por um momento. Então, ali diante daquele pântano, Hércules reflete como agir diante desses pássaros e como libertar este local desses pássaros tão perigosos, porque ele tinha recebido a incumbência de libertar este local
desses pássaros. Então Hércules começa a usar vários expedientes, começa a tentar várias coisas. Ele usa flechas, mas ele gasta uma grande quantidade de flechas e os pássaros eram muitos, não havia flechas que chegassem. E o mito diz que esses pássaros eram tantos que quando eles se elevavam, como se fossem nuvens densas, que eles chegavam até a esconder o sol. Então, quando eles voavam assim diante do sol, o mundo ficava mais escuro. Hércules então pensou que se ele colocasse armadilhas dentro do pântano, que aquilo poderia dar resultado. Acontecia que aquilo era um atoleiro tão grande que barcos, pés humanos, nada podia atravessar ali, nada podia caminhar ali. Então Hércules fez uma pausa, ficou quieto e voltaram-lhe à mente aquelas palavras do seu instrutor interno. A chama que brilha além da sua mente vai revelar a direção segura. Então Hércules se aquietou, se voltou para dentro de si e veio-lhe à mente um novo método para lidar com aquilo. Hércules tinha consigo 2 símbolos, aqueles instrumentos musicais, que eram grandes, de bronze, e esses símbolos emitiam um som muito estridente, um som sobrenatural, um som que não era normal, um som que normalmente não se encontra neste mundo. Era um som muito penetrante, áspero, forte. E este som era tão potente, que não era um som deste mundo, que ele atravessava todo o plano físico e agia também nos planos sutis de consciência. Ele agia no plano astral e ele agia também na dimensão mental. Para o próprio Hércules, esse som era muito forte. Tanto assim que, quando ele decidiu a tocar esses símbolos, quando ele decidiu usar esses símbolos, ele cobriu os seus próprios ouvidos com tampões, para ele poder continuar fazendo aquele rumor. E o sol estava se pondo quando o pântano começou a ficar denso, cheio daquela imensa quantidade de pássaros que estava voltando, não é? Então Hércules pegou os símbolos e fê-los soar de maneira profunda e aguda. E ele então começou a emitir aqueles sons repetidas vezes. Aqueles sons se difundiram, ressoaram de uma forma muito estranha, de uma forma como nunca ninguém havia conhecido antes. E os pássaros começaram a ficar muito perturbados com aquele barulho, que era um barulho monstruoso para eles. Então os pássaros começaram a se elevar no ar, com aquelas asas de bronze que eles tinham, muito agitadas, e eles soltando gritos de espanto, não é? E eles então ficaram totalmente confusos e finalmente não tiveram outra alternativa senão escapar, senão fugir, porque eles não estavam mais aguentando aquele som dos símbolos. E com isso os pássaros foram desalojando e os pássaros foram voando para longe e entre eles assim um pouco dispersos pela confusão que lhes provocava aquele som. E pouco a pouco um grande silêncio começou a se instalar pelo pântano. E os pássaros haviam desaparecido. Então Hércules retornou dessa sua tarefa e se apresentou ao instrutor. E o instrutor lhe disse que os pássaros da morte
tinham sido realmente expulsos e que o trabalho estava feito. Então esses pássaros, que são chamados de pássaros devastadores, esses pássaros simbolizam aquele concentrado de pensamentos e de palavras negativas que nós criamos em todas as nossas vidas passadas. Então, toda esta carga que é inconscientemente criada de pensamentos, de palavras que não são positivas, isto, a uma certa altura, é apresentado em conjunto à luz da alma, para que a alma dissolva esse concentrado, porque nem a personalidade pode mais cuidar disto a uma certa altura. O eu consciente, se quiser regenerar este aglomerado que fica no plano mental, que fica no pântano da mente, a personalidade humana não consegue fazer esta purificação. Então isto é apresentado a uma certa altura ao homem, quando a alma dele já está forte, porque é a alma que tem que tratar deste aglomerado. Nós vimos que nas provas anteriores, nas quais Hércules lidou com a própria mente, ele conseguiu um certo controle no falar, conseguiu um correto uso do pensamento, mas aqui ele tinha que conquistar uma outra qualidade para lidar com esse aglomerado passado. Não bastava ele ter todo este comportamento, todo este autocontrole, mas ele aqui precisava de uma qualidade que é conhecida como inofensividade. Porque essa inofensividade é a gente não ser ofensivo, isto é, a gente estar liberto de toda a forma de violência que não deve ser perpetrada por nós mesmos. É essa inofensividade que resulta em liberação. E esta história, este trabalho, diz respeito exatamente a isso. Aqueles 3 pássaros que se destacam dos demais e que vêm ao encontro de Hércules furiosos, esses 3 pássaros representam, aqui na história, o primeiro deles, a tagarelice. A tagarelice, esse falar inconsequente, esse comentário, esse bate-papo que a gente pratica durante vidas inconscientemente. São palavras inúteis, desgaste de energia. O segundo pássaro é aquele que representa o falar de si próprio de forma egoísta, aquela tendência que normalmente o homem tem de dar importância demais aos seus próprios assuntos, aos seus próprios conflitos, aos seus próprios problemas. E o homem então costuma impor isso aos outros. Ele fica falando de si, quando existem problemas muito maiores para serem resolvidos no planeta, quando o problema da humanidade é um problema vastíssimo. Então o homem normalmente coloca o seu próprio problema na frente de tudo isso. E este egoísta falar de si, este centramento no próprio ego humano, isto é o que cria no plano mental esse segundo pássaro terrível. E o terceiro pássaro está aqui representando todas as coisas inadequadas que nós dissemos para os outros em todas as nossas vidas. As coisas que os outros não estavam preparados para escutar, as coisas que levaram os outros a um estado de conflito interno consigo mesmos, porque às vezes tratava-se de coisas ocultas, coisas das quais não se fala a menos que seja para ajudar o outro. Então todas essas coisas reveladas com leviandade, isto forma o terceiro pássaro. E esse símbolo cujo som sobrenatural espanta e dispersa os pássaros,
Esse símbolo seria exatamente o símbolo da inofensividade, porque com o uso correto do som, o uso correto da palavra, o uso correto do pensamento, o uso correto do sentimento, tudo isso forma a inofensividade. Então, inofensividade não é não agir, porque, como se viu, Hércules pega os símbolos e tira dos símbolos aquele som. Então, existe uma ação, existe uma ação adequada, uma ação correta para aquele momento. E como se consegue esse som correto, esse sentimento correto, este pensamento correto, que é a inofensividade, aquilo que não faz mal? Isso é conseguido de uma forma muito simples. Isto é conseguido através do autocontrole da palavra externa mesmo, e do pensamento. Não é muito difícil controlar as palavras externas, as palavras que se diz. Basta que a gente comece, no princípio, a falar a metade do que se costuma falar. Quando a gente corta 50% das palavras que normalmente dizia, já nesse corte acontece uma básica seleção. Porque quando se está pensando em cortar 50% do que se fala, com isso a gente já está selecionando automaticamente aquelas palavras que vai dizer. Então, só com a atenção naquilo que se diz, já se ocupa metade do tempo. A gente ocupa metade do tempo estando atento. E quando se falou metade do que se falava antes, aconteceu aí já uma ótima seleção. Então, em vez de nós pronunciarmos um certo número de palavras, nós pronunciamos a metade. Isto quer dizer que toda a energia da alma, a energia espiritual, o impulso evolutivo que vem atrás das nossas palavras, este impulso, em vez de ser dividido por milhões de palavras, maior parte delas inúteis, este impulso, este verbo, esta força, esta vibração, ela é dividida por um número menor de palavras. Então aquelas palavras têm mais força. Aquelas palavras, as poucas que a gente pronuncia, elas vêm carregadas desse espírito, elas vêm carregadas dessas forças, a força da nossa intenção, a nossa intenção de ser inofensivo, a nossa intenção de ser positivo, a nossa intenção de ajudar. Então, se nós falamos 50.000 palavras por dia, por essas 50.000 palavras, toda esta energia interna vai ser distribuída. Então, as palavras são mais fracas, as palavras têm menos força, têm menos energia. Ao passo que, se em vez de falarmos 50.000 palavras, nós falamos 25.000, estas 25.000 vão ser muito mais fortes, vão atuar muito mais. E refletindo, pensando antes de agir, cada palavra é um fato muito positivo. Então as palavras se tornam inofensivas. Depois de um certo tempo, em que a gente já está treinado a falar metade do que falava antes, pode-se experimentar de novo falar metade do que se está falando. Isto é possível depois desta primeira etapa. Então nós vamos ficando com o emprego da palavra completamente correto. Correto dentro das nossas possibilidades atuais, bem entendido, não é? Nós fazemos o melhor possível. Então, fazendo o melhor possível, aquilo é o correto para nós. Então, cortando
mais a metade daquilo que se vinha falando, nós chegamos numa boa proporção. Então aí nós temos a possibilidade de nos tornarmos inofensivos. Porque falando bem menos, nós temos todo o tempo para refletir antes de falar, temos todo o tempo para aguardar que venha do nosso íntimo qual é a palavra certa a ser dita, e temos todo o tempo também para perceber qual é o resultado das nossas palavras. Nós temos a possibilidade de seguir o efeito que as nossas palavras estão provocando, o efeito que as palavras estão provocando no outro. Então, assim, com esse cuidado, com esse estudo, nós vamos nos tornando inofensivos. E aí, nós temos a possibilidade e a energia de dissolver todo esse aglomerado passado, de dispersar todos esses restos, todos esses resíduos de maus pensamentos, de más ações, de maus sentimentos do passado. Nós sabemos que as coisas que foram feitas no passado, as coisas que foram pensadas, as coisas que foram sentidas, os nossos atos, nós não podemos dissolver estas coisas. Essas coisas estão feitas, mas produzindo atos opostos àqueles que foram praticados no passado, emitindo sentimentos opostos, pensamentos opostos, vivendo, enfim, de uma forma diferente daquela que nós vivemos enquanto produzimos aqueles pássaros todos. Com isso, nós equilibramos toda a situação. A vivência dessa inofensividade, que é demonstrada aqui, esta vivência resulta em liberação. A alma do homem se libera, começa a se liberar dos vínculos, dos laços criados na terra. O homem fica como que ligado, fica como que atado ao planeta em que ele está, através daquilo que ele diz, daquilo que ele faz e daquilo que ele sente. Toda ação, todo sentimento, todo pensamento, isto liga. De uma forma ou de outra, isto liga. Então, quando se teve uma ação, um sentimento e um pensamento que nos ligou a algo aqui, dentro desta lei de equilíbrio, nós precisamos agir de forma oposta, sentir de forma oposta, ou pensar de forma oposta, como tínhamos feito antes, para neutralizar aquela ligação anterior. Então, se nós nos sentimos totalmente ligados, totalmente presos às situações humanas, terrestres ou planetárias, se nós nos sentimos presos a essas situações, e com isso não podemos agir como poderíamos, como gostaríamos, como poderíamos mesmo agir em benefício do planeta, então age-se, sente-se e pensa-se de forma oposta, como se fazia no passado, que é para neutralizar estes vínculos. E com os vínculos neutralizados, acontece então uma liberação. Disse um grande instrutor da humanidade que as mais penetrantes energias são invisíveis. Se nós refletirmos sobre esta frase, se nós refletirmos, nós vamos ver que muito mais penetrante e muito mais forte do que o falar cotidiano, do que o falar normal, do que o falar comum, pode ser o silêncio, pode ser a ausência de palavras. Isto pode ser muito mais penetrante, isto pode produzir um efeito invisível, como isso pode ser
uma ação também invisível. Dependendo da intenção que está atrás desse silêncio. Esta intenção, ela pode falar muito mais do que palavras supérfluas, do que palavras inúteis. Então, o mutismo, que seria a gente simplesmente não falar, mas tagarelar por dentro ou não estar quieto por dentro, isso seria o mutismo, não é? Quando se diz que, quando se trata de reduzir consideravelmente o número de palavras pronunciadas, não se está pensando em mutismo, mas se está pensando também nesta ação invisível, nesta ação penetrante da energia, que age também através do silêncio físico. E essa ação invisível da pura intenção, que quando é forte irradia, isto, do ponto de vista energético, pode trabalhar muito mais do que a palavra falada, quando menos adequada ou quando não adequada. Nós estamos percebendo que com este trabalho, Hércules está lidando com energias e com situações mais sutis do que antes. De fato, com este nono trabalho, ele está entrando em uma fase cíclica de realização da alma, de realização espiritual, de conseguimento. Ele está entrando numa fase em que todos os seus esforços anteriores passam a dar frutos. Nós tivemos 4 trabalhos nos quais ele lutava para se introduzir na matéria e nos quais ele estava muito envolvido com as coisas da matéria. Depois nós tivemos os 4 trabalhos seguintes, nos quais havia uma luta dele com estas coisas da matéria densa nas quais ele tinha se enfronhado. E a partir deste momento em que ele está treinando a inofensividade e que ele está fazendo uso de todas essas energias invisíveis nele, a partir deste trabalho nós começamos um ciclo superior do desenvolvimento de Hércules, que é um ciclo que todos nós estamos também neste momento desenvolvendo, isto é, aquele ciclo do conseguimento espiritual, aquele ciclo do início da atuação e do desenvolvimento da alma através da vida aqui no plano físico. Então nós vemos que isso que dispersa os pássaros devastadores é um som sobrenatural, é um som que nunca se ouviu antes. É um som que era completamente desconhecido para todos, então que incomoda, que disturba, que perturba, que é insuportável a todas as forças tradicionalistas dentro de nós, a todas as forças cristalizadas, a todas as forças do passado, porque este som é completamente novo e imprevisível. E esse som é a vibração da alma. Então, neste trabalho, a alma começa declaradamente a agir, começa declaradamente a se exprimir, e os problemas, os assuntos, os processos aqui da vida física e da vida humana começam a ser dissolvidos, ou começam a ser resolvidos, ou começam a ser transformados por esta realização anímica, por esta alma que já está realizando a sua irradiação através do homem, ou através de nós, que estamos agora entrando nesta etapa.